Fui a uma atividade política e foi um escândalo. Parte 3. A concluir, deixo aqui na íntegra as palavras que preferi na sessão. Leiam-nas, neste caso escutem-nas, sem pressas, como quem escuta o sopro ou espírito que perpassa nelas, para também nascerem de novo do alto do espírito. E se quiserem, reajam e partilhem o que o espírito lhes disser através delas e com elas. Uma coisa é certa, é com muito afeto que aqui as partilho com vocês. Eis. Estranharão certas pessoas que eu esteja aqui esta noite a participar num debate no âmbito de uma candidatura partidária, concretamente da candidatura PS à Câmara Municipal de Felgueiras. A temática do debate é o social, a ação social. Até para a candidatura em causa, este pormenor parece ter sido determinante para me convidarem. Assim como o facto de eu, nesta altura, ser padre, mas não ser pároco. Um pároco, pelos vistos, poderia encontrar-se aqui mais constrangido. Pois a mim, o que me escandaliza é que os padres presbíteros da Igreja e toda a Igreja enquanto tal não compreendam a sua missão pastoral como essencialmente política. Entre parênteses, pastoral tem a ver com pastor, que por sua vez, na cultura bíblica, tem a ver com rei, que por sua vez tem a ver com política, não com religião. Só no paganismo religioso é que há sacerdotes, e estes são destinados e especializados em religião e em ritos. No cristianismo de Jesus não há sacerdotes. Pode haver e há de facto presbíteros e bispos, que deverão ser especializados em política, como o seu mestre Jesus de Nazaré. Digo política, entre aspas, não digo poder, entre aspas. Muito menos poder religioso, entre aspas, que é o que hoje, infelizmente, mais se vê por aí. Ora, se há pecado mortal nas igrejas e nas pessoas que a constituem, é todas elas ou quase viverem fora da política. Deveriam viver sempre fora do poder, nunca fora da política, mas infelizmente não é assim. A política, as igrejas e as pessoas que as constituem não a suportam, não querem nada com ela. Já com o poder, todas ou quase todas estão como o peixe da água. Tanto assim que dizer igreja é praticamente sinónimo de dizer poder eclesiástico e poder religioso. Pensemos, por exemplo, no poder que ainda tem cada pároco em concreto, cada bispo regencial em concreto, cada papa em concreto. E nos especiais cuidados que todos os detentores dos outros poderes costumam ter quando têm que lidar de perto com cada um destes funcionários eclesiásticos maiores. Neste particular, continuo, nem parecemos discípulos de um condenado político e executado. E, contudo, nada mais claro para o ser viver de Jesus, até no dizer oficial do próprio Pilatos, quando testemunha o Evangelho. JNRJ, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Foi o que Pilatos terá mandado escrever na cruz como motivo da condenação. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Lá está a referência a Nazaré, da Galileia, a província da Palestina de então mais politizada e mais anti-império romano, e lá está, sobretudo, o título Rei dos Judeus, que é um título exclusivamente político. Rei, na concepção bíblica e jesuânica, era um serviço político contra o poder dos ricos e dos poderosos. Não contra as pessoas ricas e poderosas, mas contra o poder que elas tinham e continuam a ter com todas as sociedades, em todas as sociedades, nas quais ainda não reina a justiça e a igualdade. Quando a política se converte em poder, perverte-se. Infelizmente é aqui que estamos hoje em Portugal, na Europa e no mundo. Política o que é? O que sempre deverá ser.
Política é defender com eficiência o pobre e o oprimido do poder opressor e homicida dos ricos e dos poderosos. É por ver e assumir as coisas assim que eu aceitei estar aqui esta noite, neste debate. Creio que estou aqui de corpo inteiro, de pleno direito, de cara bem levantada, e na minha condição de padre presbítero da Igreja do Porto. Estarei igualmente em todos os outros debates que envolvam a política e para os quais venha a ser convidado, qualquer que seja a cor partidária que os promova. Este lugar, onde a discussão política é o prato forte, tem mais, muito mais a ver comigo enquanto padre presbítero da Igreja do que o templo paroquial e o altar. Tudo invenções não de Jesus, mas do paganismo e dos seus sacerdotes, o braço religioso dos ricos e dos poderosos, com os quais eles sempre costumam entender-se muito bem. É bom que se saiba. A minha missão como presbítero da Igreja é evangelizar os pobres. Não é fazer missas por mortos, a troco de dinheiro. Deixa que os mortos cuidem dos seus mortos. Tu segue-me, diz Jesus. É o que eu sempre tenho procurado fazer, desde que fui ordenado e me tornei progressivamente consciente da missão que o Espírito espera de mim. Com escândalo, até para muitos católicos, colegas e bispos incluídos. Procuro seguir Jesus, o político, como ele está martirialmente ao lado dos pobres e dos oprimidos contra o poder dos ricos e dos poderosos que os querem comer. Não! Não são os comunistas que comem criancinhas, nem dão uma injeção atrás da orelha dos velhos, ou medicamentos que apressem o momento da sua morte quando eles ficam acamados e passam a dar muito trabalho nos lares e nas casas de família. Quem cobre os pobres são os ricos e os poderosos, cujo poder é tão grande e tão global que até compra pessoas, silêncios, cúmplices e os próprios juízes dos tribunais. Problema, melhor, o drama, é que os pobres e os oprimidos quase nunca veem as coisas assim e por isso acabam a olhar para os ricos e poderosos como os seus benfeitores. Ação social ou ação política? O que defendo é que as autarquias sejam políticas, exerçam a política mais do que a ação social. Promovam politicamente as populações para que elas, organizadas, associadas, implementem e criem os serviços sociais que forem achados necessários em cada terra concreta. O protagonismo há de ser sempre das populações, não das autarquias. Só em último recurso e com papel supletivo é que as autarquias podem e devem entrar pelo social e gerir instituições nessa área. Mas só até que as populações cresçam e estejam em condições de o fazer elas próprias. Digo populações, não digo paróquias católicas e PSS, instituições privadas de solidariedade social, nas mãos das paróquias católicas. O país está inundado delas e é um desastre. E é uma perversão social. Infantilizam as pessoas, criam dependências que humilham. Promovem os párocos a benfeitores, quando eles afinal já têm o templo e o altar em monopólio, mais a catequese das crianças e o culto dos mortos. Colocado nas suas mãos IPSS, é por isso o cúmulo da perversão do social. Deixam as populações mais carenciadas completamente a seus pés, do nascer ao morrer. O que é uma humilhação, na verdade. Quanto mais IPSS nas mãos dos párocos católicos, menos populações politizadas e protagonistas. Basta abrir os olhos e ver o que se passa por esse país fora. Digo populações, não digo ilhas de ricos e de poderosos numa freguesia ou num concelho. No social, para haver dignidade, tudo há de ser gerido pelas populações organizadas em associações cívicas, laicas. O que não for assim é perverso
e à distância geradora de desumanização, pois limita-se a alimentar a pobreza e a fazer aumentar o número de pobres. Não tira os pobres da pobreza, nem acaba com a pobreza, submete os pobres, não os liberta. Meditem por momentos neste dito de um pensador, poeta satírico ibérico. O senhor fulano de tal é muito amigo dos pobres. Até mandou construir um hospital para os pobres. Mas ele é que fez os pobres. É por isso que em Meceira da Lixa nasceu a Associação As Formigas de Macieira, com um propósito muito concreto: construir um barracão de cultura. Não um centro social, nem uma IPSS. Poderá vir a acoplar a si um espaço de acolhimento de idosos, não como IPSS, evidentemente, mas ainda e sempre como parte integrante do barracão da cultura. A animação, por isso, será sempre e só cultural. O que não há nada mais deprimente do que ver centros sociais e lares de idosos com velhos entretidos horas e horas a jogar às cartas como um ritual macabro a chamar a morte. Isso não queremos. O que queremos é vida e vida de qualidade, mesmo quando as pessoas alcançam o outono da sua existência. Um povo culto é um povo de olhos abertos, de consciência crítica, nos antípodas dos rebanhos. É um povo político que não suportará os profissionais da política quando estes o queiram substituir e servir-se dele. Os problemas que lhe diz a respeito ele próprio, em união com outros povos, é que há de agarrá-los e resolvê-los, não os políticos profissionais em seu lugar. É por aqui que vou. É por aqui que convido também a ir o candidato PS à Câmara Municipal de Felgueiras. No final do seu mandato, caso venha a ser eleito presidente, o professor José Campos poderá não ter mais IPSS no Conselho, geridas pela Câmara ou pelas paróquias católicas, mas terá certamente populações mais lúcidas, mais esclarecidas, mais libertas, mais cultas, numa palavra, mais políticas. As populações mais políticas devidamente organizadas e associadas saberão estar na origem dos empreendimentos sociais que forem necessário implementar e erguer, assim como saberão estar na condução e gestão, como sujeitos de corpo inteiro, como protagonistas. Esta via pode não ser, e não é, popularucha, mas é a única digna. E a única que dignifica um presidente de Câmara Municipal. Sobretudo, a única que dignifica as populações de um qualquer concelho. Termina aqui com o meu abraço e o meu beijo muito feliz.